Iniciamos agora nosso painel incentivando políticas para apoiar o investimento do setor privado, inovação e implementação. Estão no palco aqui conosco a diretora de políticas da Organização Internacional dos Empregadores, Agustina Morning, a gerente sênior da Global Advocacy Group de investidores institucionais sobre mudanças climáticas, Ariana Grifa, e a diretora de Net Zero da Confederação da Indústria Britânica e moderadora deste painel, Tânia Kumar. Tânia, all yours. Thank you very much for that introduction. I'd like to start this discussion. As mentioned, I'm from the Confederation of British Industry, representing British business. Atividade And it is a big do win Reino for Unido the United Kingdom having. e anunciamos os nossos novos NDCs para 2035 e nós temos que dar suporte aos investimentos e às implementações para nos concentrarmos nesses objetivos. As nossas empresas já se desenvolveram e foram na direção desses objetivos, já estão mais perto, mas esses NDCs precisam ter credibilidade. Eu gostaria que a Ariana comentasse um pouco sobre como fazer com que esses NDCs, esses planos, tenham credibilidade do ponto de vista dos empregadores. Como caminhamos nessa direção e como aprender e dividir essas lições aprendidas. Os investidores institucionais em mudanças climáticas, como fazer com que os NDCs sejam investíveis, pessoas queiram investir nesses NDCs. E qual é o papel da comunidade de investidores institucionais, como estávamos comentando? Há uma crença errônea de que investir nas mudanças climáticas vai atrapalhar os negócios, atrapalhar o desempenho. Obrigada. Para aqueles que não estão muito familiarizados com as nossas atividades, nós temos uma organização que tem centenas de membros, representando 65 trilhões em recursos. Estamos pelo mundo todo, mas principalmente na Europa, mas são investidores globais que são membros da nossa organização. Eu gostaria de levar essa pergunta aos nossos membros, porque o que fará com que os NDCs sejam investíveis, que as pessoas queiram investir neles? Primeiro, temos que usar, eles têm que ser úteis. Temos que saber onde essas oportunidades se encontram. E o que seria melhor ainda, temos que entender melhor essas oportunidades. Nós tivemos um relatório que foi liberado em junho, e eu gostaria de falar sobre alguns dos resultados. Isso ajuda a entender um pouco o cenário. O número de investidores entre os nossos membros, na nossa rede, estão comprometidos com o Net Zero até 2050. Agora, nós estamos falando de estratégias difíceis de implementar, mas temos que garantir que essas estratégias tenham credibilidade e sejam atingíveis. E nós temos que contar com isso. Nós trabalhamos com essas pessoas para olhar diferentes aspectos dos NDCs, para que os investidores recebam esses sinais, onde estão essas oportunidades. E para isso é importante quais oportunidades tecnológicas e setoriais estão inclusas nesses NDCs. Então, esse nível de detalhamento, esse nível de entendimento ainda não está generalizado. Precisamos realizar essas análises e discussões para trazer essa perspectiva de longo termo e dos retornos que isso trará.
Um dos ajustes é que temos que ser capazes de ter essa granularidade. Nós temos vários planos estratégicos e políticas, mas temos que entender bem como essa transição ocorrerá, como o país e a economia operarão naquela direção, na transição. Então, identificamos alguns roadmaps e alguns caminhos setoriais para sinalizar aos nossos investidores. Também temos que saber mais sobre o contexto macroeconômico dessas NDCs. A descarbonização é importante, mas o desenvolvimento também. Então, isso está incluso nessas trajetórias, nesses diferentes países. Então, o contexto macroeconômico vai ditar, e não apenas ditar a posição, mas vai mudar depois que essas políticas sejam implementadas. Então, isso que precisa estar apoiado em regulamentações e políticas que empurrem na mesma direção. Então, a credibilidade precisa ter destaque. Nós vamos conseguir fazer com que esses países cheguem daqui até outro lugar para conseguir atingir metas de descarbonização? Isso significa que temos que olhar por toda a economia. Nós temos que ter um arcabouço legislativo, mas temos que ter políticas de preço, de precificação, que sinalizem com confiança para que esses investidores fiquem seguros. Para que também eles se envolvam com essas empresas, eles devem se envolver para que os planos de transição também tenham credibilidade, para que todo esse arcabouço funcione. Muito obrigada. Eu fico feliz de você ter mencionado o nível de detalhe em que todas essas NDCs precisem ser implementadas. Nós temos que traduzir para essa comunidade o que significa os NDCs e sua implementação. Nós temos que ir até mais abaixo, como que é o plano de implementação. Agora, do ponto de vista de número de empregados que vocês representam globalmente, Ariana, vocês têm uma percepção do que está acontecendo em torno desses NDCs? E qual o papel dos empregadores nessa direção, nesses planos? Primeiro, agradeço a Bismef e toda a equipe que nos convidou para estar aqui. Nós somos parceiros da CNI e do Davi Bom Tempo. Essa oportunidade eu também gostaria de usar para parabenizar o Brasil por ser a sede do B20 e do G20, com sucesso neste ano. Então, muito obrigada pelo convite. No que diz respeito à sua questão, Tânia, eu gostaria de responder com 4 pontos diferentes. Os empregadores vêm indicado as preocupações gerais. O primeiro ponto tem a ver com políticas de ação climática, mas tem que haver empregabilidade no centro dessas ações. Nós estamos preocupados com perda de empregos, mas outros empregos serão criados, outras posições serão criadas. Mas o que fazemos para que essa transição ocorra? Porque, no final das contas, alguns empregos desaparecerão no processo. Nós temos também bastante falta de habilidades e de capacitação. Então, nós temos que ter essa capacitação para a transição. Também, o nosso grupo é uma organização internacional, que tem outras organizações parceiras. Então, nós trabalhamos com governos e outras organizações de trabalhadores. Nós temos que
todas essas organizações junto conosco na transição. Mas essas capacitações verdes estão em falta. Se olharmos aos NDCs anteriores, isso mostra que há uma desconexão entre o Ministério do Trabalho, por exemplo, e o Ministério do Meio Ambiente. Então, há de haver uma colaboração entre esses ministérios. E nessa COP, vemos mais especialistas em relações de trabalho. Então, eu ouvi bastante e aprendi terminologias, e nós temos que saber mais sobre essas terminologias de mudanças climáticas e ter uma linguagem comum para que consigamos caminhar na direção de uma colaboração. E o terceiro ponto tem a ver com a informalidade. Eu sei que é o elefante na sala, mas há um contingente gigante de trabalhadores no mundo inteiro trabalhando informalmente. E isso se traduz em uma unidade econômica. E eles não estão registrados, eles não têm nenhum acesso à proteção social, assistência social. E nós temos que ter uma regra justa nesse jogo. Então, aqueles que são informais, as empresas que estão informais, elas têm uma vantagem, porque no setor informal estão competindo com as pessoas que pagam todas as taxas. Então, essa regra não é muito justa para que todos sigam as mesmas regras. Então, essa parte do setor informal, eles têm atividades não sustentáveis e nós chamamos os governos a olhar para a informalidade e enxergar isso como um elemento importante, porque temos que promover uma transição, uma transição sem sustos. E o quarto tem a ver com acesso a financiamento. É como você mencionou, Tânia, isso, as pequenas e médias empresas compõem a maioria de uma economia. Em alguns países são 80%. Em outros países, mais de 90%. Então, o G7, por exemplo, a maioria dessas empresas são pequenas ou médias. E eles não têm um apoio, eles não têm nenhum apoio nesse sentido. Eles são a estrutura da economia e eles criam a maioria dos empregos. Então, nós temos que mudar a forma como eles acessam esses ativos financeiros e esse crédito. Então, nós temos que chamar a atenção através das NDCs para este fato. Então, com todos os pontos focais, Tânia, a maior lição, a maior mensagem para mim é que essa transição tem a ver com inclusão. Nós temos responsabilidades coletivas para um mundo mais verde. Muitíssimo obrigada, Costina. E nós temos aqui uma pergunta que deve ser feita a respeito da transição, porque uma das coisas que a gente tem deixado de abordar e que o painel anterior falou bastante é a respeito dessa questão das transições. Nós temos um medo muito grande, um temor, né, se de fato nós teremos, né, a entrega desses investimentos, o que isso vai significar para algumas dessas economias, né, que estão com problemas nesses recursos. Quais são os papéis desses diversos setores, inclusive esse que você representa, né, do setor trabalhista, da parte de empregadores, que tipo de papel nós podemos desempenhar, assim, como governos, né, e oferecer essa confiança, né, para apoiar não só a sociedade, mas os vários, né, modelos macroeconômicos. Agostina, por favor. Muitíssimo obrigada. Olha, eu devo dizer que nós temos, né, um papel importantíssimo a ser desempenhado por essas organizações, né, e nós, né, do ponto de vista nacional, nós temos um papel importantíssimo na influência, né, dentro das políticas trabalhistas, né, e acho que o ponto importantíssimo e a palavra-chave são as consultas, que é uma das únicas formas do governo, basicamente, enfrentar, né, todas essas questões do mercado trabalhista. Então, vocês são os atores mais importantes econômicos nesse momento, né? Então, a gente tem que olhar, por exemplo, essa questão da coerência que envolve, né, as políticas de governo
E do ponto de vista da transição, né, o papel chave do setor privado ainda não está sendo, né, desempenhado, e ele é chave em todo esse movimento, né, para a adoção de novas tecnologias, né, para que a gente promova esse ambiente de inovação. E é somente assim que nós vamos conseguir promover os serviços e o ambiente, né, e bom, pelo menos pelo que eu pude entender, nós temos que ter, né, não só uma estrutura regulatória bastante clara, mas também simplificada para aqueles que não têm, né, condições de passar por todo esse trâmite burocrático. Então, é fundamental que a gente faça essa transição do setor informal para o setor formal. E duas questões que eu quero dizer estão relacionadas às PPPs. As PPPs, né, nós já vimos que o seu sucesso ele se deve a essa construção, né, de uma confiança e, portanto, esse diálogo social é fundamental. E também o empreendedorismo. Nós sabemos, né, que o mundo trabalhista ele está, né, mudando, nós estamos passando por alterações as mais diversas, né, na pirâmide demográfica, nós temos o envelhecimento da população, então é fundamental que a gente crie essa mentalidade de empreendedorismo para que a gente aprimore, né, as competências humanas, o pensamento crítico, porque é somente assim que nós vamos conseguir navegar entre todos esses desafios. Ana, agora, por favor, não, muito obrigada, fico, né, muito feliz por ter ouvido tudo que vocês disseram, porque, sem dúvida, né, o setor privado ele é um elemento importantíssimo, e pensando no contexto, né, dessas transições todas, seja para as NDCs ou para quaisquer outros objetivos, né, é fundamental que a gente inclua, né, todos esses setores e, sem dúvida alguma, o trabalhista é um dos mais importantes. E pensando, né, nos esforços que foram empreendidos, né, do ponto de vista dos investidores, é fundamental que haja, né, essa comunicação, né, não só do risco, porque, claro, uma das coisas que a mudança climática oferece, né, são os riscos. Então, a maneira de abordar, né, esses desafios é fundamental. Então, nós temos já começado a vencer isso, e essas oportunidades, a forma como elas são comunicadas ainda não tem sido a melhor maneira, né? Então, nós temos uma necessidade muito grande de construir um diálogo, né, um pouco mais construtivo, e uma das coisas que nós identificamos, né, nessas NDCs é que em muitos desses processos de desenvolvimento das NDCs nós ainda não temos uma forma formal, né, de consultar, por exemplo, o setor privado. Então, muitas vezes nós veremos que o processo de consulta, às vezes envolve aí as sociedades e as comunidades, o que é ótimo, mas a gente ainda precisa incluir o setor privado no desenvolvimento dessas oportunidades, particularmente porque é possível que eles não consigam articular os desafios, né, e as políticas correspondentes para lidar com essas barreiras, mas também para que essas oportunidades cocriem alguns desses veículos. A Cristina, por exemplo, mencionou as PPPs, mas existem inúmeras outras, não são só essas. Nós temos vários instrumentos que estão aí fundidos, em especial no ambiente em desenvolvimento, em que você precisa trabalhar junto ali, né, com aqueles as instituições de desenvolvimento multilateral, né, para que você tenha, né, as oportunidades inovadoras, né, de acessar, né, esses investimentos no ambiente de transição, para que a gente também compreenda melhor onde estão essas barreiras, esses obstáculos, e porque muitas, e eu estou me referindo aqui, por exemplo, né, a alguns dessas análises de investimentos, nós gostaríamos de trabalhar muito mais com o net zero, mas nós temos alguns sinais que vêm aí do mercado e que ainda não temos todos os instrumentos para ler esses sinais da maneira correta, para verificar se estamos na direção certa ou não. Muito obrigada. E eu queria, né, fechar agora com um questionamento, já inclusive pensando na trajetória que fizemos até agora, no final dessa primeira semana da COP29, eu acho que nós vamos pensar onde estamos e será que a gente vai alcançar o nosso objetivo financeiro que estávamos prevendo, porque nós já tivemos os certos passos aí da liderança, e queria ouvir um pouquinho das reflexões de vocês, de onde que vocês acham que estamos, qual é o nosso atual status. Agora, já pensando na COP30 de Belém, nós temos já uma empolgação muito grande, visível, pelo menos
o Reino Unido, nós sentimos isso, em que nós temos várias oportunidades de parceria, né, com o Brasil, com uma série de outras comunidades, então nós já vemos uma grande, né, expectativa no ano que vem, né, no Reino Unido, por exemplo, nós estávamos, né, com algumas das entregas, primeiro a intenção era, né, ver se estávamos com o objetivo certo, e agora nós estamos querendo, de fato, verificar se aquilo que estamos entregando está a contento. Então, olhando aonde estamos, né, qual que é o grau de otimismo de vocês em relação à COP30 e a esse tipo de parceria que estão, a essas parcerias que estão sendo feitas? Obrigada pela pergunta. Olha, sem dúvida, aquilo que, né, você acabou de falar, dessa sensação de otimismo e de expectativas, nós, sem dúvida, temos uma vontade muito grande de nos engajarmos aí no processo da COP30. Nós temos várias dessas organizações que estão, né, já começando um movimento de engajamento muito grande. Eu acho que nessa COP nós já vamos alcançar objetivos bastante, né, robustos e que serão capazes, né, de destravar uma série dessas ambições relativas às NDCs. As NDCs, claro, elas só são implementáveis, né, uma vez que haja capital disponível para a sua implementação. Isso é natural e é fundamental que a gente, né, deseje alcançar as nossas ambições agora, atuais na 29, para que a gente continue com essa mesma tendência na 30. Então, nós ainda estamos aqui no finalzinho da primeira semana e esperamos que o ritmo, né, se mantenha para as próximas. Nós temos muitas conversas, muitas rodadas ainda em atividade, né, e nós estamos basicamente tentando nos certificar que o setor privado não só seja parte da resposta, parte da solução também para essas oportunidades, para que a gente também deflagre um pouco da ambição, da vontade, né, da garra de outros parceiros de outros países se integrarem também, para que elas abracem essas NDCs, né? Então, esperamos ver outras nações já, né, desenvolvidas, buscando trazer essas NDCs e que deixem também aí uma trajetória, né, a ser seguida pelos países que estão ainda um pouco atrás na sua trajetória. Muito bem, eu acho que isso tudo depende da vontade política. É claro que todos querem alcançar, né, um acordo, mas é muito difícil a gente falar ainda só após a primeira semana, né? Se de fato chegamos aonde queríamos, né? Realmente é uma questão, inclusive, de você ceder um pouquinho e, às vezes, fazer um esforço adicional. Agora, em relação a Belém, nós estamos, sim, muito empolgados, estamos buscando, né, um pouquinho, inclusive, mais de engajamento do setor, né, privado. É claro que nós achamos que é importantíssimo haver esse reconhecimento da relevância do setor privado, né, da construção de novas competências, tudo isso é fundamental. É um processo longo, é um processo que não acontece num estalar de dedos, mas, né, eu tenho certeza que se isso estiver acontecendo quando chegarmos na COP30 no Brasil, isso já terá sido uma grande conquista, né? Nós temos aí uma série de pavilhões que vão estar lá organizados para demonstrar aquilo que o setor privado tem a oferecer, e nós teremos muito mais em jogo até lá. Muito obrigada, né? Fiquei feliz aqui de ter ouvido a participação de vocês duas, as suas perspectivas, né? E agradeço o CNI por ter nos anfitrianado hoje de manhã nesse painel, né? Muitíssimo obrigada por falar um pouquinho a respeito, né, dessa questão do setor privado e do papel dos financiamentos, e acho que agora a gente já pode falar e passar agora para o próximo painel.